Vamos aguardar. Eu espero que inicie a gravação. Hoje eu já tive vários problemas de internet aqui em casa, mas vai dar certo. Opa! Funcionou. Muito bem, novamente, boa noite a todos e todas, sejam bem-vindos. Vamos iniciar então as atividades do segundo dia da Jornada Empreendedora. Esse evento, que é realizado pelo Instituto Federal de Alagoas, Campus Santana do Ipanema, com o objetivo de ser uma ferramenta colaborativa para a Semana Nacional de Inovação e também para a Semana Nacional de Empreendedorismo. Ontem, no primeiro dia, nós falamos sobre sucesso e autorrealização, com o professor Leonardo Siqueira Antônio, que também está aqui hoje acompanhando esse segundo dia. E eu, professor Jacques, pude tratar com vocês sobre o que é o projeto de vida na escola e sobre o empreendedorismo dentro de um projeto de vida, trazendo exemplos e modelos de como nós podemos contextualizar isso dentro do nosso dia a dia e das nossas vidas. Hoje temos o segundo dia de eventos e vamos falar do empreendedorismo em duas vertentes distintas, porém complementares. Vamos falar do empreendedorismo diante do dinheiro e da gestão do capital e do empreendedorismo diante do poder público, o empreendedorismo governamental. Então, sobre esses dois temas, estamos aqui com os nossos convidados, professor Gustavo e professor Bruno Silvestre, que também são professores do curso de administração, do IFAL Santana do Ipanema. Vamos iniciar, então, pelo primeiro tema, que é empreendedorismo e dinheiro. Portanto, agora eu passo a palavra para o professor Carlos Gustavo Paiva Rodrigues, ele que é um dos maiores especialistas no Brasil dentro dessa área, dentro do universo do capital, da lida com o capital, da área contábil e da área financeira. Professor, fique à vontade, boa noite, a sala é sua. Obrigado, professor Jacques. Em nome de Jacques, Leonardo e Bruno, bem-vindos a todos aqui, sejam todos muito bem-vindos, tá? E a gente está aqui para falar um pouco sobre dinheiro. Dinheiro. Às vezes a gente tem um tabu, né, para falar um pouco sobre dinheiro. Normalmente a gente tem um pouco de vergonha, a gente tem medo de querer ganhar dinheiro, parecer ganancioso, parecer arrogante. Mas a gente tem que tratar isso de forma natural. E hoje a gente vai falar sobre o empreendedorismo e o dinheiro. Então, o dinheiro dentro desse foco do empreendedorismo, dentro do que a gente pode fazer para a nossa vida. Empreender não é só, e aí a sensação empreendedora não é aquela só de montar um negócio, mas aquilo que você faz de novo na sua vida. Então, eu vou apresentar minha tela aqui, e a gente, antes de começar a falar sobre empreendedorismo, a gente vai falar sobre dinheiro. E para isso eu trouxe um resumo de um livro, que é o Psychology of Money, que é Psicologia do Dinheiro, Psicologia Financeira, a tradução em português ficou Psicologia Financeira. E aí eu trouxe esse vídeo, eu pedi permissão ao professor Bruno para poder passar um vídeo, que esse vídeo faz um resumo sobre isso, tá? Vou apresentar minha tela e a gente começa a falar um pouco sobre o assunto que a gente vai abordar, beleza? Deixa a minha tela aparecer aqui para vocês. Não sei se já está aparecendo. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Sim, professor Gustavo. Então, a gente vai abordar o empreendedorismo e o dinheiro, tá? A psicologia do dinheiro. Então, é a base do nosso tema. Eu deixei dois links aqui, vou até tirar isso aqui da frente. Eu deixei dois links aqui, e esses links são para esse vídeo, né, do resumo, com 13 tópicos desse livro, é esse vídeo aqui. Tem outro também que eu achei bem interessante para vocês assistirem. Eu vou trazer aqui o resumo do vídeo, já citado, né, que eu falei com o professor Bruno, e a gente vai conversar um pouquinho depois que passar esse vídeo, tá? O sucesso financeiro tem pouco a ver com a sua inteligência e muito a ver com o seu comportamento. Você já se perguntou como é que as pessoas com muitas realizações acadêmicas acabam, por vezes, tendo menos riqueza do que pessoas que nem sequer têm estudo? O comportamento humano é uma variável determinante no desempenho financeiro, tanto em algo tão grande como a economia do país, quanto em algo pequeno como finanças pessoais. Ao mesmo tempo, também é o aspecto mais difícil de analisar e compreender. Neste vídeo, vou resumir os capítulos mais importantes de um livro chamado The Psychology. Pessoal, está muito rápido, porque eu assisto em 2, esse está 1,5. Está muito rápido, posso manter essa velocidade? of Money, escrito por Morgan Housel. Capítulo 1. Ninguém é louco. A ideia que temos sobre como o mundo e o dinheiro funcionam tem pouco a ver com o que realmente acontece e muito a ver com o que acreditamos. E o que acreditamos sobre a maneira como o mundo funciona é altamente influenciado por nossas experiências pessoais. As nossas experiências pessoais, por sua vez, dependem de nosso contexto imediato. Por exemplo,
É muito provável que uma pessoa que vive em um país com crise inflacionária tenha tido experiências negativas com a poupança e, portanto, tenha necessidade de gastar tudo o que ganha no menor tempo possível. No entanto, alguém que mora em um país com moeda estável pensa de maneira diferente sobre a ideia de economizar e tem uma visão mais otimista sobre ela. É assim que duas pessoas igualmente inteligentes podem diferir sobre como economizar e investir dinheiro para multiplicar suas riquezas. Um profissional comum na Austrália, antes da crise da pandemia, não conseguia realmente entender as pessoas de outras latitudes que já haviam passado por muitas crises econômicas em suas vidas. Você pode até saber os números e analisar os dados e estatísticas, mas nunca terá aquela mesma experiência pessoal. Cada decisão que as pessoas tomam em relação ao seu dinheiro é justificada pelas informações que elas têm no momento e está conectada ao seu modelo mental único sobre como o mundo funciona. Parece que todos nós fazemos loucuras com o nosso dinheiro, mas ninguém é louco. Nossas decisões financeiras são baseadas em experiências únicas que só podem fazer sentido para nós em um momento específico. Capítulo 2. Sorte e risco. Se você entrevistar empresários de sucesso para perguntar sobre seu sucesso, eles certamente falarão sobre trabalho árduo e muito sacrifício. É assim que explicariam o sucesso que obtiveram. Embora isso seja verdade para eles, o outro lado da moeda é que existem variáveis incalculáveis e invisíveis que podem ser decisivas. Sorte e risco. Os resultados que você obterá em sua vida serão governados por forças que estão além do seu esforço individual. Não me entenda mal, isso não significa que você não deva tentar. Significa apenas que o esforço não é o único ingrediente para o sucesso. Por exemplo, muitas pessoas falam sobre o sucesso empresarial e a inovação de Bill Gates. Há quem use como exemplo a ser seguido. Mas Bill Gates estudou em Lakeside, uma escola particular de elite em Seattle. Esta era a única escola com um computador na década de 60, o Teletype 33. Isso influenciou muito os interesses de Bill Gates por computação. Ele até obteve licença das aulas de matemática para poder seguir seu interesse por ciência da computação. O próprio Bill Gates admitiu que se não tivesse tido a oportunidade de estudar em uma escola de informática como a Lakeside, a Microsoft não existiria. Gates não era o único aluno brilhante na escola. Com ele estavam Paul Allen e Kent Evans. Eram amigos. Qualquer um pensaria que todos os três estavam destinados ao sucesso, mas Kent Evans morreu prematuramente em um acidente antes de se formar. Como você pode ver, existiam eventos determinantes no destino desses amigos que não estavam sob seu controle. Vemos os resultados, mas não vemos a complexidade por trás disso. É isso também que acontece quando falamos sobre risco. Não conseguimos medir os riscos que os grandes investidores assumiram. Não sabemos o risco que aquele investidor assumiu com aquela empresa, que hoje tem tanto sucesso. Mas sabemos as dívidas que este empresário de sucesso adquiriu, apostando no futuro quando deu início ao seu negócio. Este não é um problema simples. A dificuldade em identificar o que se deve à sorte, o que se deve à habilidade, e o que é risco é um dos maiores problemas que enfrentamos quando tentamos aprender a melhor maneira de tomar decisões relacionadas ao nosso dinheiro. O autor fala sobre 3 lições que podemos aprender com essa realidade. 1. Nem todo sucesso se deve ao trabalho árduo e nem todo fracasso se deve à preguiça. Tenha isso em mente ao julgar os outros e ao julgar a si mesmo. 2. Não olhe para casos excepcionais ou exemplos extremos. Quanto mais excepcional o resultado, menos aplicável ele é. Pois é muito provável que resultados extremos tenham sido influenciados por situações extremas de sorte ou risco. 3. Nada é tão bom ou tão ruim quanto parece. Assumir o papel que a sorte e o risco desempenham nos resultados que obtemos nos ajudará a perdoar a nós mesmos e deixar espaço para continuar tentando até que o jogo esteja a nosso favor. Capítulo 3. Nada de novo. Desculpa aí, porque sempre aparece uma propaganda. Não é o suficiente, quando os riscos fazem loucuras. Muitas pessoas querem ficar ricas, mas isso é muito abstrato. Quão rico você quer se tornar? Quanto é o suficiente? Houve uma festa da ilha de Shelton, organizada por um bilionário, que contou com a presença de 2 escritores, Kurt Vonnegut e Joseph Heller. Vonnegut comentou que aquele bilionário ganhava mais dinheiro em um único dia do que tudo que Heller já tinha ganhado com seus livros na vida. Mas Heller respondeu, sim, mas tenho algo que ele nunca terá, o suficiente. Existe um perigo em nunca ter o suficiente. As pessoas podem ter tudo, riqueza, propriedades que valem muito dinheiro, poder, mas também podem se arriscar e jogar tudo fora porque querem mais. O autor conta a história de Rajat Gupta, que ficou órfão durante sua adolescência, mas anos depois obteria um MBA em Harvard e se tornaria CEO da McKinsey & Company em 2008, o qual de sua fortuna era $100 milhões. Mas Gupta queria mais e provou isso. Em 2008, durante a crise da Goldman Sachs, Warren Buffett decidiu investir $5 bilhões no banco para ajudá-lo a sobreviver. Como Gupta era membro do conselho de diretores da Goldman Sachs, ele obteve essa informação antes do público. Então, ele decidiu concordar secretamente em comprar ações da Goldman Sachs antes que elas subissem por causa do investimento de Buffett. Gupta foi preso por negociação com informações privilegiadas. Foi assim que ele arruinou sua reputação e sua carreira, motivado pela ganância de nunca ter o suficiente.
Neste capítulo, o autor deixa algumas lições importantes. 1. A habilidade financeira mais difícil é fazer com que sua meta pare de se distanciar de você cada vez que você a atinge. A meta é aumentada cada vez mais quando o gosto por riqueza e poder aumenta mais rápido do que a satisfação. Esta é uma bandeira vermelha de alerta que você provavelmente está prestes a correr mais e mais riscos irracionalmente. A verdadeira felicidade está na satisfação de ter o suficiente, não na expectativa constante. 2. A comparação social é o problema. Comparar-se com os outros é uma tortura desnecessária que você deve evitar. Sempre haverá alguém obtendo melhores resultados do que você. Sempre haverá alguém no degrau mais alto da escada. Comparar-se a eles roubará sua alegria. Corra sua própria corrida. 3. Existem muitas coisas que não vale a pena arriscar, independente do ganho potencial. A reputação não tem preço. Liberdade e independência não tem preço. Família e amigos não tem preço. Ser amado por aqueles que você ama não tem preço. A felicidade não tem preço. Se quiser manter tudo isso, você precisará saber quando parar de correr riscos, que podem prejudicar todos esses aspectos valiosos da sua vida. Capítulo 4. Compostos confusos. Existem muitos livros sobre investimentos e muitos deles são ótimos, como os que falam sobre como Warren Buffett construiu sua fortuna com investimentos. Hoje, a fortuna de Buffett chega a 86,5 bilhões de dólares. Sem dúvida, um investidor fenomenal. Mas há algo que você não deve perder de vista. Buffett não é apenas um bom investidor. Ele tem sido um bom investidor desde que era apenas um menino. Foi dessa forma que mais de 90% dos seus ativos foram acumulados depois dos seus 50 anos de idade. A habilidade de Warren Buffett é investir, mas o seu segredo é o tempo. É assim que os juros compostos funcionam. A lição que o autor quer ensinar neste capítulo é que um bom investimento não significa necessariamente obter os retornos mais altos. Os retornos mais altos tendem a ser acertos únicos que não podem ser repetidos. Bons investimentos significam obter bons retornos que você possa manter e que possam ser repetidos por um período mais longo. É como Charlie Munger disse: a primeira regra dos juros compostos é nunca os interromper desnecessariamente. Capítulo 5. Ficar rico versus continuar rico. Muitos gurus financeiros falam sobre como ficar rico, o que tornou esse assunto chato para muitas pessoas. Mas há outra coisa que muitas vezes se perde de vista. Não se trata apenas de acumular uma certa quantidade de capital, mas de manter sua riqueza ao longo do tempo. O autor argumenta que só há uma maneira de permanecer rico, uma combinação de moderação e paranoia. Moderação significa usar seus recursos com sabedoria. Para ficar rico, você precisa assumir riscos, ser otimista quanto ao futuro e se tornar conhecido. Permanecer rico requer que você tenha humildade e que tenha medo de que seus ganhos sejam perdidos ou tirados de você. Juros compostos é como plantar uma árvore. Em um ano, você não terá muito progresso. Em 10 anos, você notará a diferença. E em 50, você terá criado algo extraordinário. Mas permanecer de pé todo esse tempo exige que você sobreviva aos altos e baixos imprevisíveis da vida que todos nós experimentamos ao longo do tempo. Capítulo 6. Você pode estar errado metade das vezes e ainda assim fazer fortuna. Neste capítulo, o autor conta a história de Hans Bergman, que passou a ser admirado por sua perspicácia em investir em arte. Bergman conseguiu acumular uma coleção de valiosas obras de arte. A realidade, no entanto, é que não foi pura visão, mas sim o fato de que Bergman comprou grandes quantidades de obras de arte. E de todas elas, apenas uma pequena parte se tornou arte valiosa. Isso significa que Bergman estava errado na maior parte do tempo. Mesmo assim, conseguiu acertar. Se você quiser se aventurar no mundo do empreendedorismo, do investimento, deve entender que muitas coisas no mundo obedecem ao princípio de Pareto, ou a regra 8/20. Investidores experientes e grandes empresas consideram que 100% de suas decisões de investimento, 80% irão falhar. Se você vira algo que alcançou resultados extraordinários ou que se tornou famoso e influente, deve entender que é um evento em milhares em 1 milhão. Este é o mercado de ações. A maioria irá falhar, alguns terão um bom desempenho e apenas poucos gerarão retornos espetaculares. De acordo com o autor, Warren Buffett admitiu que teve ações em mais de 400 empresas em sua vida, mas os ganhos mais significativos vieram de apenas 10 delas. Muitas grandes empresas entendem essa realidade da vida. Por exemplo, se você revisitar todas as séries que a Netflix já produziu, verá que apenas algumas delas obtiveram um sucesso significativo. Quando você percebe isso, pode aceitar que é normal que muitas coisas falhem ou deem errado. Capítulo 7. Liberdade. Neste capítulo, o autor conta como um dia quis se tornar banqueiro de investimentos, porque eles estavam ganhando muito dinheiro e ele pensou que seria feliz trabalhando nessa área. Quando ele conseguiu trabalhar como banqueiro de investimentos, ele percebeu desde o primeiro dia porque eles estavam ganhando muito dinheiro. Eles trabalhavam mais, por mais horas controladas do que qualquer ser humano poderia suportar. O autor conta que, embora naquele trabalho se sentisse importante e fosse bem pago, chegou um momento em que não tolerava mais ser escravo do patrão, sendo obrigado a trabalhar em cada segundo todo o seu dia. Isso fez com que aqueles fossem os dias mais miseráveis de sua vida.
Ele não conseguiu trabalhar assim por mais de um mês. Trabalhar em algo que você adora durante horas e não pode controlar pode acabar se transformando em algo que você odeia. Não importa o quanto você ame sua atividade, se ela se transformar em algo que assume o controle do seu tempo, você vai acabar a odiando um dia. A forma mais elevada de riqueza é a capacidade de acordar todas as manhãs dizendo: posso fazer o que quiser hoje. A todo momento ouvimos pessoas dizerem que querem ser felizes. A felicidade é complexa, porque somos todos diferentes, mas existe um denominador comum. O combustível universal da alegria é a capacidade de controlar a própria vida. Existem oportunidades tentadoras de ganhar dinheiro, mas muitas são armadilhas das quais pode ser difícil escapar. Não caia no ciclo interminável de ganhar mais através da perda de um dos seus valores mais preciosos, a liberdade. A capacidade de fazer o que quiser, quando quiser, com quem quiser, pelo tempo que quiser. Não tem preço. Capítulo 9. Riqueza é o que você não vê. Alguém pode parecer rico, mas é impossível saber com certeza à primeira vista. Você poderia estar vendo apenas a ponta do iceberg. Não seja ludibriado por aqueles que ostentam sua riqueza. Parece bobagem dizer isso, mas a única maneira de acumular riqueza é não gastá-la. Muitas vezes, quando as pessoas dizem que querem ser milionárias, o que realmente querem dizer é que querem gastar $1 milhão. Mas gastar $1 milhão é literalmente o oposto de ser milionário. A riqueza está escondida. Riqueza é renda que é economizada, não gasta. Riqueza é opcionalidade, flexibilidade, crescimento. Riqueza é a capacidade de comprar coisas, se necessário. Gastar dinheiro para mostrar aos outros quanto dinheiro você tem é a maneira mais rápida de ter menos dinheiro. Capítulo 13. Espaço para erro. Se você não for capaz de imaginar a possibilidade de seu fracasso, você falhará. Isso porque o verdadeiro fracasso virá quando você não souber como enfrentar um contratempo no seu empreendedorismo e nos seus investimentos. Como você enfrenta a adversidade se nunca considerou a possibilidade de ela vir nem se preparou para ela? Colocar todos os seus ovos em uma cesta de investimento significa correr risco demais ao apostar em apenas uma opção. Se você não expandir sua carteira de investimentos, não deixará margem para erros. Ou seja, você não estará preparado para um resultado adverso. E esse é o verdadeiro fracasso. Se algo pode quebrar, quebrará. Então, se você tem muitas coisas que dependem do desempenho de apenas uma, está contando os dias para a catástrofe. Um dos maiores erros com o dinheiro é depender exclusivamente do salário para financiar as necessidades de gastos de curto prazo, sem nenhuma economia para protegê-lo de despesas inesperadas no futuro. Gostamos de pensar que estamos economizando para algo certo, como comprar um carro ou para a aposentadoria. Mas a realidade é que não sabemos o que vai acontecer amanhã e não podemos ter certeza de onde gastaremos nossas economias. Isso não significa que você não deve planejar. Significa que você deve deixar margem para erros durante o seu planejamento. Capítulo 14. Você vai mudar. O planejamento de longo prazo parece mais fácil do que realmente é, porque tudo muda com o tempo. Você e eu vamos mudar em 10 anos. O mundo também mudará. Isso não deve ser um impedimento para você fazer planos para o futuro, mas um aviso que o ajudará a fazê-lo com a necessária prudência e sabedoria para evitar arrependimentos futuros. O autor conta a história de um amigo que na adolescência sempre sonhava em ser médico. Naquela época era fácil concluir que ele não conseguiria ser, mas ele chegou lá com muito esforço. Há alguns anos, o autor voltou a se encontrar com aquele amigo que agora é médico. Mas acontece que agora, aquele amigo que lutara pelo sonho de ser médico, lamentava ter escolhido aquela carreira, dizendo que era horrível. Em psicologia, existe algo chamado a ilusão do fim da história. É assim que os psicólogos chamam a tendência de as pessoas estarem profundamente cientes do quanto já mudaram no passado, mas subestimarem o quanto suas personalidades, desejos e objetivos provavelmente ainda mudarão no futuro. A realidade é que você mudará. Você nunca vai parar de mudar, ou mesmo com o seu contexto. Ele mudará, e as decisões que pareciam corretas no passado podem acabar parecendo loucura no futuro. Pense nisso quando chegar a hora de planejar suas finanças em longo prazo. Capítulo 15. Nada é gratuito. Tudo tem um preço, mas nem todos os preços aparecem nos rótulos. O segredo para tomar decisões financeiras é descobrir qual é esse preço e se você está disposto a pagar. Qual é o preço do sucesso? Você está disposto a pagar? Antes de tomar uma decisão, considere que a maioria das coisas é mais fácil na teoria do que na prática. Para ter sucesso como investidor, você terá que pagar um preço, mas não vai pagar esse preço com dinheiro. Vai pagar com incerteza, dúvida e medo em relação à volatilidade do mercado. Seus ganhos de investimentos não são gratuitos e nunca serão. Volatilidade e incerteza são um custo de admissão e taxas que você pagará nesse mundo. O segredo é aceitá-los como parte do negócio e convencer a si mesmo de que esse preço vale a pena. Você quer começar algo? Descubra qual é o preço e pague. Capítulo... Pronto. Com esse, a gente pode voltar para nosso livro, e aí eu queria primeiro apresentar essa base para a gente poder discutir um pouquinho sobre alguns pontos específicos, tá? Nem tudo que ele falou a gente vai falar, mas alguns pontos eu quero destacar aqui com vocês. O primeiro deles é: ninguém é louco.
toda decisão que a gente toma, ela é baseada em alguma coisa, ou uma experiência que a gente viveu, ou algum livro que a gente leu. Toda decisão, ela pode ser ou racional ou subconsciente. Racional, quando a gente racionaliza sobre ela e tenta utilizar da nossa forma uma decisão em que a gente acredita que racionalmente é a mais viável, a que vai dar mais retorno. Ou irracionalmente. Irracionalmente é por conta de experiências vividas. Então, a gente pode ter traumas, a gente pode viver qualquer coisa. Então, toda decisão que a gente faz, inclusive com dinheiro, são decisões por algum motivo. Nada é aleatório nesse sentido, tá? O segundo ponto é a parte de sorte e risco. E eu vou destacar aqui só e exclusivamente a parte que o autor do livro fala, que nem todo sucesso veio porque a pessoa se dedicou muito. E nem todo fracasso é por conta da preguiça. Beleza? Então é isso que vocês têm que ter noção. O mundo não é justo. De fato, ele não é justo. Você pode ser o mais esforçado do mundo, o melhor, e não conseguir atingir alguma coisa que o outro conseguiu. Mas, no outro ponto lá na frente, a gente vai falar, não compare-se com o outro, compare-se com você mesmo. Quando você para de se comparar com o outro, você sofre menos. E quando você sofre menos, você começa a reconhecer as pequenas vitórias que você teve ao longo do processo. Isso é importante, tá? Isso faz parte do teu processo de psicologia financeira. Quando você pensa, eu tenho que ter tanto de dinheiro, comece aos poucos. Vá atingindo, vá cumprindo algumas pequenas metas. E isso vai te fazer continuar no processo, tá certo? Continuar no processo de economizar dinheiro, continuar no processo de investimento, continuar nesse tipo de processo. Beleza? O terceiro capítulo, ele fala que nunca é o suficiente. Isso é um problema muito sério. Ontem, o professor Leonardo, ele citou para a gente sobre sucesso. E, basicamente, uma boa parte do trabalho dele ontem, ele falou sobre isso, sobre o problema de não ser o suficiente. De você estar sempre em busca e nunca se satisfazer. E isso começar a ser, ao invés de um benefício para você, né? Isso começa a ser um problema, né? E isso é muito perigoso. A gente nunca nunca chegar ao ponto suficiente. Aquele risco de sempre quando a gente atingir a meta, agora a gente bota outra meta e assim sucessivamente. Aí eu vou pular um pouquinho, porque o outro que eu quero falar é sobre a liberdade. Liberdade. Dinheiro. Para vocês, eu sei que muita gente diz assim, o que é que você quer na vida, no futuro? Muita gente pensa assim, eu quero ter muito dinheiro. Cara, eu quero ter liberdade. Eu quero ter qualidade de vida. Eu quero ter tempo. Agora, se para ter liberdade eu preciso ter dinheiro, porque eu quero ter liberdade, eu quero dizer assim, eu vou viajar para tal lugar. Eu preciso de dinheiro. Eu quero comer. Eu vou suprir uma necessidade básica. Para suprir essa necessidade básica, eu preciso de dinheiro para comprar comida. Então, assim, o dinheiro é o meio. Ele não é a finalidade, ele não é o fim, ele é o meio. E o meio para alguns fatores necessários para a nossa existência. Tá? Inclusive reconhecimento social, inclusive necessidade básica, tipo comer. Né? E liberdade é uma delas. Liberdade é uma necessidade básica. E aí, quando você fica tão em busca do dinheiro, o preço que você vai pagar, perder sua liberdade para correr atrás do dinheiro, e aí chega no futuro, você vê que não viveu. Você passou sua vida correndo atrás do dinheiro. Hoje você tem dinheiro, mas você não viveu. Você perdeu sua saúde correndo atrás do dinheiro, mas você não viveu. Por isso que a psicologia financeira, a psicologia do dinheiro, é importante você... por isso esse livro ele é importante para a gente, no sentido de que ele abre algumas feridas, ele abre algumas camadas nossas que a gente precisa ver antes de realmente acreditar que é aquilo. E o último ponto que eu venho destacar aqui é nada é gratuito. Tudo tem um preço. Para o professor Jacques hoje ser quem ele é, ele pagou um preço sério de sentar na cadeira, de ficar horas e horas estudando, de viver aquilo ali, tudo que ele viveu. Para o professor Leonardo ser o que ele é hoje, quanto tempo de estudo ele teve? Quantas noites de festas ele perdeu? Né? Então é um preço. Tudo custa um preço. Você está disposto a pagar? É essa a grande condição. E aí agora, depois de falar sobre a psicologia do dinheiro, depois de falar sobre o que é o dinheiro para a nossa vida, que ele é um meio e não um fim,
Agora a gente vem falar um pouco mais sobre o empreendedorismo e o dinheiro no sentido do empreendedorismo. Como pensar meu projeto de vida com empreendedorismo da minha vida? Como eu pensar a minha vida, no meu projeto de vida? Como é que eu vou pensar isso? Ontem, o professor Jacques, ele meio que citou isso aqui, indiretamente. Fez uma paráfrase. E agora eu venho falar sobre Lewis Carroll, onde ele fala no mundo, no País das Maravilhas, na Alice no País das Maravilhas, e o gato faz uma pergunta para Alice. Alice chega para o gato e pergunta: você pode me ajudar? O gato vai e diz: sim, pois não? Alice diz: onde essa estrada vai? Onde vai essa estrada? Aí o gato vai e responde: para onde você quer ir? Aí ela diz: eu não sei, eu estou perdida. Aí ele: para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então, assim, não interessava efetivamente para onde ia a estrada, ela não sabia para onde ia, ela não sabia o que é que ela queria chegar. E aí vem o nosso ponto: aonde a gente quer chegar? Qual é o nosso projeto de vida? Dentro do nosso empreendimento mais importante, ou seja, nossa vida, o nosso eu. Como é que a gente vai começar a pensar sobre a gente? E aí eu trago uma teoria, né, que é até japonesa, onde fala sobre o Ikigai. O que é o Ikigai? O Ikigai ele é uma junção de 4 elementos. O primeiro é o que você ama fazer. O segundo é em que você é bom. O que é que você é bom em fazer? O terceiro é pelo que você pode ser pago para fazer. E o último é o que o mundo precisa que seja feito. Quando você tem a junção desses elementos, você vai juntando, 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 e a interseção entre esses 4 elementos nos dá o local perfeito, nos dá um lugar onde a gente se encontra. O que eu amo fazer, o que eu sou bom em fazer, o que eu sou pago por isso e o que o mundo precisa. Isso tudo, para mim, é o meu Ikigai, é o meu propósito. O que eu amo fazer e eu sou bom em fazer é a paixão que eu tenho da minha vida. Eu faço isso de graça, eu adoro, é maravilhoso. Eu com certeza vou viver bem desse jeito. O que o mundo precisa e o que eu amo fazer é a minha missão. A minha missão enquanto ser vivente desse planeta é fazer isso que o mundo precisa e que eu amo fazer. O que o mundo precisa e eu sou pago é a minha vocação. Eu tenho vocação, porque é o lugar onde eu ganho para isso e o mundo está precisando de mim. Então eu tenho vocação para esse tipo de coisa. E o que eu sou bom em fazer e sou pago para fazer isso é a minha profissão. Então, quando eu junto esses 4 elementos, eu tenho o meu propósito. Aqui você encontra o seu propósito. É nesse ponto que você consegue se autorrealizar. Você tem uma autorrealização. E a partir daí, todo projeto que você tiver para fazer fica mais fácil. Tudo que você quiser fazer, todas as horas a mais que você trabalha com prazer. Tudo que você faz, você encontra um gosto. Você encontra amor, paixão, vocação, missão, profissão. Quando você ama, você tem uma vida agradável. Quando você é bom, você tem uma vida produtiva. Quando você é pago por isso, você tem uma vida plena. E quando você faz o que o mundo precisa, você gera significado nesse mundo. Você é alguém que modifica o mundo. Você é um agente modificador da realidade, como diria Paulo Freire. Um agente modificador da realidade. Então, vem aquela grande pergunta: como é que eu vou achar esse danado de propósito? Eu gosto de tanta coisa, eu sou bom em algumas coisas, eu posso ser pago por quase tudo que eu gosto, mas o que o mundo precisa de mim? Então, assim, como é muito complexo isso daí, eu não tenho como simplesmente chegar e dizer, é assim, uma receita de bolo. Não. Não dá para fazer isso de uma receita de bolo. Não dá para eu chegar e dizer, todo mundo é assim, você vai fazer isso, isso, isso. Não. Você tem que encontrar o seu propósito. Isso é que é complicado, né? O professor Leonardo ele pode ter mais condições de ajudar vocês, que ele tem uma pós em psiquiatria. Eu acredito que é psiquiatria. Depois ele fala aí, mas eu sei que é nessa área aí. Então, assim, eu não tenho nada de conhecimento disso. A única coisa que eu faço é tentar conciliar para mim. Aí eu uso o meu exemplo. O que é que eu amo fazer? Cara, eu amo fazer um bocado de coisa. Eu adoro atividade física,
Eu surfava, eu fazia capoeira, né? Eu fazia um bocado de coisa. Eu gosto muito de ajudar as pessoas. Adoro interpretar gráfico. Isso daí, para mim, é uma realização pessoal. Eu amo muito fazer isso. Acredite se quiser, eu adoro ler planilha. Adoro ver gráfico. Para mim, é um sonho. Muita gente odeia. Gosto muito de palestrar. Falar, dar aula, falar sobre a vida, né? Ensinar sobre alguma coisa que eu aprendi, alguma coisa nova, né? E leitura. Eu gosto muito de ler. Tá certo? O que é que eu sou bom em fazer? Cara, eu já fui bom em atividade física, hoje não sou tanto. Ajudar pessoas, eu queria poder ser melhor, né? Eu não me sinto tão bom nisso. Eu acho que eu peco nisso, eu deveria fazer mais. Mas interpretar gráfico, ler, eu sou bom por isso, né? Eu consigo ler bem, né? Palestrar também eu consigo. Isso é um exemplo, tá? Tem mais outras atividades, tem inúmeras informações aí que a gente pode utilizar. Então a gente vai juntando. Eu também sou bom em contabilidade, auditoria. Também sou bom com minha família. Eu gosto muito da minha família. Eu podia ter botado em amor também a família. Mas o que é que eu posso ser pago? Cara, eu posso ser pago porque eu interpreto muito bem os gráficos. Eu posso ser pago porque eu palestro, porque eu sei fazer contabilidade, eu sei auditar alguma empresa, consultoria e etc. Queria muito ser pago para ler livro em casa. Queria muito ser pago para cuidar de minha família. Mas não é isso, não acontece, né? Pelo menos comigo, não. E aí, tem outros pontos que eu posso ser pago, através de consultoria, através de outros elementos. E o que é que o mundo precisa que seja feito? O mundo precisa de tudo. O mundo precisa que você inspire pessoas, o mundo precisa que você ajude pessoas, o mundo precisa de palestrantes, de professores, o mundo precisa de pais, de filhos, de irmãos, que um ajude o outro, o mundo precisa disso tudo. O mundo precisa da parte chata, burocrática, o mundo precisa de muita coisa. E é isso que você tem que encontrar, que o mundo precisa, que você pode fazer. E aí eu venho com mais outro exemplo agora, que é traçando esses objetivos. Depois que eu já encontrei o meu propósito, eu vou traçar meus objetivos. Como é que eu traço os meus objetivos? Aí, como eu disse no começo, meu objetivo é ter muito dinheiro? Será? Será que o meu objetivo é correr, 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 subir e ter muito dinheiro? Ter dinheiro é objetivo ou meio? Vale a pena ter dinheiro e ficar só? Vale a pena ter dinheiro e ficar doente? Vale a pena ter dinheiro e perder sua liberdade porque você roubou, você fez alguma coisa errada? Vale a pena? Então, ter dinheiro é objetivo de vida? Meu objetivo de vida é ser saudável, meu objetivo de vida é me cercar de pessoas com quem eu ame e que me amem. Meu objetivo de vida é ser livre para poder fazer o que eu quiser, não dever nada a ninguém, não fazer nada de errado. Tudo por dinheiro vale a pena? Aquele topa tudo por dinheiro? Não, não topo não. Então a gente volta para o que eu amo, o que eu sou bom, o que eu sou pago e o que o mundo precisa. Isso é o meu objetivo. O meu objetivo está lá no final. Eu tenho que atingir aquele objetivo. Só que para atingir o objetivo, como eu digo, ó, ele está longe. Mas aí, para eu não me desmotivar, eu tenho que dividir esse meu objetivo em pequenas metas. Assim como qualquer coisa que a gente vai fazer. Leia um livro. Então você diz assim, olha, eu vou ler um livro e eu tenho que ler. Eu boto uma meta pessoal para mim quando eu leio, tá? Ah, eu tenho que ler... Hoje eu tenho que ler 30 páginas. Aí eu leio 30 páginas. Às vezes passo. Às vezes não chego às 30 páginas, chego às 25, 26, tanto faz. Né? Mas você cria pequenas metas. E aí, em cada pequena meta dessa, você, quando atinge aquela meta, você sente que chegou ao sucesso daquele pequeno passo que você fez. E como foi tanto discutido ontem sobre sucesso, você vai ver que o sucesso ele não é uma realização final, como o livro mostrou um exemplo de uma pessoa que queria tanto ser médica e quando chegou, ficou infeliz. Foi infeliz porque ele queria aquilo. Mas e o processo? Vamos aproveitar o processo, vamos viver o processo, vamos curtir essa pequena dose de prazer, de alegria que a gente tem ao atingir cada pequena meta. Agora, não se iluda. No meio do processo vai acontecer muita barreira. Vai acontecer muito problema, muita dificuldade, você vai ficar doente, sua família vai precisar de dinheiro, vai precisar de você não vai conseguir estudar, você queria morar fora, você tem um filho antes de casamento, você tem um bocado de coisa. Tudo que vai acontecer vai atrapalhar você. Mas
você tem duas alternativas. Ou você ultrapassa a barreira, ou você desvia, ou você muda o seu objetivo, que não tem problema nenhum mudar a sua vida. Quantos aqui que são meus alunos que eu falei, olha, eu mudei o meu objetivo de vida algumas vezes durante o processo da minha vida. A minha última profissão era contador público federal, eu sempre quis ser da área prática. E eu mudei drasticamente para ser um docente. Isso daí não é demérito nenhum para mim. Pelo contrário, eu me encontrei aqui. Aqui eu achei o meu Ikigai. Aqui eu achei o que eu amo, o que eu sou bom, o que eu sou pago para isso e o que o mundo precisa de mim. E aí, até que você passa por todas essas barreiras, se você tiver se desviado daquele seu objetivo inicial, não tem problema nenhum. Você pode ter outro objetivo, certo? Pode mudar totalmente. O mundo não é rígido assim, não. A sua vida ela é maleável, ela é fluida. Tudo é fluido. Tudo, você tem que ser, como diria Bruce Lee, você tem que ser como a água. Porque a água é fluida. A água, ela cabe dentro de uma garrafa, ela cabe dentro de um copo. A água se adapta. E você também tem que se adaptar. Tem que ver o que é que você quer. E hoje, aí você diz assim, poxa, eu quero tal coisa. Mas aí depois você muda. Lembra que dentro do livro diz assim, você vai mudar. Planejamento de longo prazo é complexo e tudo muda. Você vai mudar. O que você queria quando era mais novo não é mais o que você quer. Você vai mudar. Todo mundo muda. E lembre-se de sempre deixar espaço para erro, tá? Saiba que você tem que fazer uma segurança para quê? Porque se por acaso você errar nessa decisão que você tomou, você pode ir por outro caminho sem problema nenhum, tá? Isso não é demérito, isso não é frustração, não é fracasso. Isso é a vida. A vida é cheia dessas barreiras. Então, ficamos por aqui, né, com essa informação sobre dinheiro, sobre tudo que a gente pôde mostrar. E o que eu queria falar para vocês é que dinheiro não é finalidade. Dinheiro é um meio. Falar sobre dinheiro é importante. Educação financeira é necessária, precisa ter, tá? Mas você não pode colocar o dinheiro na frente da sua vida como se fosse um objeto final, como se fosse o meu objetivo. Não. Você tem que identificar o seu real objetivo, o que você realmente quer, o seu propósito. O propósito é o mais importante. Lembrando que, tá? Para você atingir o seu propósito, você vai passar por muita coisa ruim no começo. Tem muita gente que hoje é o que é, pronto, Thiago Nigro. Ele diz, cara, hoje eu sou milionário e estou correndo para ser bilionário. Thiago Nigro, não sei se vocês sabem, é o dono da Rico, Primo Rico, aquele canal Primo Rico. E ele é milionário. E ele foi garçom no começo da carreira dele. Ele era do propósito dele ser garçom? Não. Faz parte de um processo. Faz parte de um processo você viver coisas que não necessariamente você queria viver, tá? Mas, como eu disse, existem barreiras. E você pode escolher desviar o seu caminho ou simplesmente passar por ela. Essa é uma escolha sua. É uma análise sua. Por isso que é tão difícil. Porque não é receita de bolo. Cada um vai ter o seu propósito. E é com isso que eu passo a palavra agora para o professor Jacques, para o professor Jacques depois passar para o professor Bruno. E com isso eu encerro a palestra de hoje. Muito obrigado pela atenção de todo mundo. Valeu. Valeu, muito bom.